Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da playlist do Cycle Pi. Meu nome é Marcos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre pausas opcionais e obrigatórias nas tarefas. Então, no vídeo anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você dê uma olhada. Eu falei sobre a tarefa de comparação de números de 2 dígitos, que basicamente os participantes veem números entre 11 e 99 na tela, excluindo o número 55, e precisam dizer se o número é maior ou menor que 55, o mais rápida e acuradamente possível. E o meu objetivo é avaliar os tempos de reação e investigar possivelmente o efeito, aqui vou mostrar rapidamente para vocês, o efeito de distância, que é o fato de que os participantes tendem a a responder mais rapidamente quando os estímulos de comparação estão muito distantes aqui do 55, né? 11, 12, 13, 95, 96, 97, 98, 99, do que quando eles estão ali na região circunvizinha, né? 54, 56 e assim por diante. Ok? E aí, o que eu falei é que na tarefa eu coloquei 10 blocos, ou seja, cada ocorrência, cada número vai acontecer 10 vezes. 10 vezes 88 números, 880 tentativas, ou seja, uma tarefa longa. Uma tarefa longa, é bom que eu tenha períodos de pausa, de descanso, para a pessoa se alongar, se esticar, descansar um pouco, tomar uma água, enfim. Pode ser importante porque eu não quero que o desempenho dela vá decaindo ao longo da sessão, a menos que eu estude fadiga, cansaço mental, né, que não é o caso aqui. Então, o que eu fiz na tarefa, no vídeo anterior? Eu coloquei um período de descanso. Se você baixar a tarefa do vídeo anterior, você vai ver que tem um período de descanso lá. O número de blocos é um número par, então pode ser, por exemplo, 10, que é o default. Depois de 5 blocos, tem uma pausa obrigatória de 5 minutos. O participante não tem como evitar essa pausa, ele precisa descansar esses 5 minutos. E entre cada um dos blocos, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, exceto o da metade, o participante pode fazer uma pausa opcional de 1 minuto ou não, né? Não é obrigado a fazer. Ou seja, nas pausas opcionais de 1 minuto vai ter um cronômetro na tela, uma contagem regressiva de 1 minuto, e o participante, se ele apertar a barra de espaço, a tela avança e ele segue a tarefa. Agora, na metade da tarefa, vai ter um relógio e o participante não pode fazer nada para fazer esse relógio parar. Ele é obrigado a seguir, a ficar ali. Ele vai apertar a barra de espaço e não vai ter como avançar, tá? Então, bom, por que eu não mostrei isso no vídeo anterior? Porque 880 tentativas, convenhamos, é muito chato de demonstrar numa tarefa tão longa. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa tarefa de comparação de 2 dígitos e fiz um ajuste nela. Ao invés de ter tentativas de 11 a 99, exceto 55, eu criei uma versão reduzida em que eu vou ter os números 11, 12, 11, 22, 33 e 44 e os números 66, 77, 88 e 99. Não são números adequados para a gente investigar o efeito de distância, porque não tem números ali muito aglutinados próximos aos 55, mas o objetivo aqui não é demonstrar efeito algum. O objetivo aqui neste vídeo é apenas mostrar como implementar as pausas opcionais obrigatórias no CyclePy. Então, o que eu fiz aqui? Estou com o programa já aberto aqui, vou mostrar brevemente. Então, aqui nos blocos, eu vou pegar uma variável chamada TotalBlocks, e essa variável TotalBlocks vai ser é ótimo, né? Vai ser retirada aqui do xpinfo, ele vai pegar esse 10 aqui, eu posso mudar esse número. Ele vai fazer uma checagem para ver se é número mesmo, mas isso não vem tanto ao caso. E o que vai acontecer aqui nessa tela de descanso? Bom, o participante vai entrar aqui e vai ter a instrução inicial da tarefa, certo? Aí ele vai realizar 88 tentativas. No nosso exemplo aqui, eu estou reduzindo esse 88 para 8, tá? Mas na tarefa original você poderia pensar que era 88. Então ele vai realizar aqui 88 ou 8 tentativas aqui. Depois dessas tentativas ele vai para a tela de descanso. Depois da tela de descanso, ele vai ter a instrução de novo, que é só um lembrete do que ele tem que fazer. Mais 88 ou 8 tentativas, descanso. E segue até acabar todos os blocos da sessão. O ponto importante aqui é que eu preciso monitorar aqui esse rest, se ele é do blocks.thisn, que é a metade, que seria, acho que 0, 1, 2, 3, 4, depois do 4, né? No 4, na verdade, ele tem que monitorar, ó, depois do 4, começando a contar de 0, então 0 foi, 1 foi, 2 foi, 3 foi, 4 foi, depois do 4 foram 5 blocos. Então aqui ele teria que ter a pausa
de 5 minutos. Então, como que eu fiz isso? Vamos ver o código aqui, o REST block. Primeira coisa, aqui eu tenho uma checagem que eu faço. Eu pego aquele xpinfo total blocks que está aqui nessa engrenagem, ele vai checar se é um número inteiro. Então, ele entra nesse bloco try. Ele vai tentar converter para um número inteiro. Então, se for um número não inteiro, por exemplo, 7.2, ele não vai conseguir fazer a conversão. Ou se for um texto, né? Se for meu nome Marcos, por exemplo, não vai conseguir converter Marcos para número, ele vai dar pau e vai cair aqui no except. O except, ele define que total blocks vale 10, ou seja, se o participante ou o pesquisador passar alguma informação errada ali nas configurações, por programa não quebrar e parar de rodar, ele vai definir total blocks como 10. Caso contrário, ele vai checar que se o número é par, não, você vai checar se o número é ímpar, ou seja, porque o total blocks precisa ser um número par. Por exemplo, se eu passar lá para o total blocks 5, o que ele vai fazer? Ele vai checar aqui se total blocks 5, no caso, dividido por 2, resulta em resto 1. Se ele resulta em resto 1, significa que o número é ímpar, porque 5 dividido por 2 dá resto 1, se eu pegar só a divisão inteira. Tá? Esse operador aqui é o operador que a gente chama de operador módulo. Ele retorna o resto da divisão inteira. Ele não segue fazendo a divisão depois, com os decimais. Então, se aqui deu um número ímpar, ele vai somar no total blocks 1, ou seja, se o participante ou o pesquisador passar 5 blocos, ele vai considerar 6. Ok? Acho que é isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que mostrar aqui só para eu não esquecer. Tá? As instruções, ele vai ter 2 telas de instruções só. A primeira instrução da primeira vez, no primeiro bloco, e nos outros 9 blocos, ou N blocos, N-1 blocos, né, dependendo do número de blocos que eu tiver, ele vai ter uma instrução diferente que é um lembrete, mas é a mesma instrução em todos os blocos, exceto no primeiro. Tá? Basicamente, isso vai controlar se ele está na primeira instrução ou da segunda em diante. Tá? Isso aqui não é importante. É só um controle que eu fiz aqui, uma gambiarrinha apenas. Tá? Então nem vou entrar nos detalhes disso daqui, porque o que importa para a gente no conteúdo de hoje é isso daqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Bom, o que eu estou fazendo aqui, ó, se eu estou na metade da tarefa, eu tenho que fazer uma pausa obrigatória. Como que eu checo isso? Então, eu tenho um loop aqui, que é o loop mais externo, que chama blocks, que ele vai valer 10, se a gente passar 10 para ele. Mas eu fiz isso de uma maneira genérica, que ele valha para qualquer número par. Né? Lembrando que o próprio CyclePy vai forçar esse número a ser par. Então, ele vai fazer a seguinte checagem. Se o bloco n, lembrando que ele começa a contar de 0, se ele for igual a total blocks dividido por 2 menos 1, ele vai entrar nesse bloco aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o bloco n, só para a gente pensar aqui, n é igual a 4. Lembrando que a contagem começa de 0. Se ele é igual a 4, significa que o participante já realizou o bloco 0, o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4. Por quê? Porque o REST está depois do trials. Então, ele já fez as tentativas daquele bloco. Ou seja, ele já realizou. Então, ele realizou quantos blocos? De 10? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ele realizou 5 blocos. Quando o valor que está 4, ele já realizou 5, porque tem que contar o 0. Total blocks, vamos dizer que vale 10. Então, o que vai ser o valor dessa conta aqui? 10 dividido por 2 dá 5, menos 1 dá 4. Certo? Ou seja, se o bloco de n for exatamente 1 a menos do que a metade de total blocks, é isso que ele está calculando aqui. Vamos pensar outro valor. Vamos pensar que o valor, na verdade, eu não quero 10 blocos. Vamos pensar que eu quero 6 blocos. Então, se eu quero 6 blocos, 6 dividido por 2 dá 3. Menos 1 dá 2. Se o participante tiver no bloco 2, significa que ele já fez 1, 2, 3, que é exatamente a metade de 6, desculpa. 3 blocos é a metade de 6. Ou seja, isso daqui vai fazer a checagem, basicamente, se o participante já fez a metade dos blocos. Tá? É isso que essa linha faz. Então, se ele está na metade, exatamente a metade, não é nem menos que a metade, nem mais, exatamente. A minha mensagem de descanso, que vai aparecer na tela, vai ser o seguinte: pausa obrigatória de 5 minutos. Aguarde o fim do tempo para avançar. Aí eu vou criar um relógio, pegando a biblioteca do próprio CyclePy, o Core Countdown Timer. Se você não viu a aula de relógios, se eu não me engano é a aula 30, mais ou menos, da playlist, recomendo que você assista, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu explico o que são os relógios no CyclePy. Eu estou criando um relógio, esse relógio vai começar com 300 aqui é segundos, tá? 300 segundos, que é igual a
5 minutos, tá? E ele vai decrescer. Vai ficar 299, ele vai ter uma contagem decrescente ali, tá? E ele chega no negativo, tá? Ele não para em zero, isso é uma coisa importante. Ele segue decrescendo depois, tá? E aqui, a cor do meu relógio, eu quero que ele comece como verde, ok? Então, isso vai acontecer se for a tarefa, o bloco da metade. Agora, se for o último bloco, blocks n for igual a total blocks menos 1, por quê? Porque eu falei que o total blocks vale 10, por exemplo. A contagem em Python começa no zero, ou seja, se o blocks n for igual a 9, ou seja, total blocks menos 1, significa que acabou. Então eu quero que ele dê um blocks finished true e um continue routine false, ou seja, depois do 10º bloco, não precisa ter contador, é só acabar a sessão. Encerra, não precisa ter contagem regressiva por participante descansar 1 minuto ou 5 minutos que seja para ir embora. Não, ele vai embora, fala que acabou e pronto. Então no último bloco não tem pausa para descanso, tá? Exceto, aí vai ter uma questão, se o meu total for 2, ele vai ter na metade, mas depois do outro não vai ter, não. Então esquece esse exceto. Esse exceto que eu falei foi bobagem, tá? E aqui a última condição é ir nos demais blocos, porque aqui eu considerei o bloco da metade, aqui eu considerei o último bloco e aqui eu considero os demais. Quando não é nem a metade, nem o último, ou seja, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, enfim. Assim vai. Então, se o blocks n é diferente disso daqui, né, eu poderia ter colocado só um else aqui, mas eu preferi colocar explicitamente a condição para eu saber o que ele está fazendo aqui. Tá? Seria o equivalente se eu tivesse colocado else, porque é basicamente, se não caiu nesse, não caiu nesse, esse daqui vai exaurir todas as possibilidades que tem na minha tarefa. Tá? Seria uma lista exaustiva de condições. Então o REST MSG vai ser um pouco diferente, ele vai colocar aqui pausa opcional de 1 minuto, aqui está pausa obrigatória de 5 minutos. Aproveite para tomar água e se alongar, ou pressione barra de espaço para prosseguir. Tá? Tem mais texto aqui, para prosseguir. Mudar o barra de espaço aqui para minúsculo, porque eu acho mais bonito, simplesmente. Aqui ele nem aparece a questão do barra de espaço, porque o participante não pode apertar barra de espaço. Aqui eu também crio um relógio, ele começa com start 60, então aqui posso até pôr aqui que é 60 segundos, que é igual a 1 minuto, ok? E a cor que ele começa é verde, beleza? Até aqui tudo bem. Aí, aqui no each frame, eu preciso atualizar agora o valor do meu relógio, porque eu não quero que a contagem dele seja 60, 59, 58. Eu quero que a contagem dele seja com relógio tipo digital, né? E não analógico, né? Se bem que esse número não tem nada de analógico, né? Falei bobagem. Mas eu quero que ele seja assim, eu quero que ele faça assim. Tipo 5 minutos. Assim, depois 4,59, 4,58... 4,57 e que ele vá decaindo ali a numeração segundo a segundo, tá? Então aqui eu estou calculando os minutos, eu vou calcular isso a cada frame, então aqui basicamente é uma fórmula em que ele obtém o tempo total ali em minutos, tá? Só que ele divide por 60, porque ele vai dar, por exemplo, 300 segundos, dividido por 60 dá 5, então são 5 minutos. Aqui eu faço um outro cálculo, que eu mostro lá na aula de relógios também, em que eu pego os segundos desse relógio. E aqui, basicamente, eu crio uma string que vai ter esse formato aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Vai ser o formato alguma coisa, alguma coisa. Então, essa parte aqui vai pegar os minutos. Aqui tem exatamente os 2 pontos. Aqui vai pegar os segundos. Então, esse código timing é onde vai estar o meu relógio. Então, esse é o texto que eu quero que apresente na tela. Timing, tá? E aí, aqui o que eu quero fazer? Eu vou monitorar a cor do relógio. É basicamente o seguinte, se o tempo do timer for menor ou igual a 5 segundos, ou seja, se ele entrar naquela contagem regressiva de 5 segundos, eu quero que o meu relógio fique na cor vermelha, tá bom? Ou seja, ele vai mudar do verde para o vermelho para o participante perceber, está acabando o tempo. Tá? Monitoro o encerramento do relógio. Agora, se o tempo do meu relógio for menor ou igual a 0, acabe a rotina, acabou o tempo. Pode ser menor ou igual a 0 num relógio que começou com 1 minuto ou num relógio que começou com 5 minutos. Tá? Por fim, agora, se o participante pressionou barra de espaço, eu tenho esse componente aqui de teclado, que é o REST_RESP,
que seria a resposta do período de descanso. Se o participante pressionou a barra de espaço e existe a palavra opcional em REST MSG, ou seja, se dentro dessa string aqui a palavra opcional aparece, significa que eu estou na pausa opcional. Na pausa obrigatória, a palavra opcional não aparece, né? Então, se essa palavra está na mensagem, significa que a barra de espaço encerra a rotina. No bloco em que a pausa é obrigatória, ele pode pressionar a barra de espaço que não vai acontecer nada, porque essa condição vai dar falsa. E lembrando que quando eu tenho um end, as duas coisas têm que ser verdadeiras para ele entrar aqui e abortar a rotina. Tá? Se só uma das coisas for verdadeira, ele não aborta a rotina. Para ele abortar a rotina só uma das coisas sendo verdadeira, eu teria que usar o OR, né? E não o end. Mas eu vou deixar o end aqui porque é o que a gente quer. Tá? É basicamente isso. Tá? Vou dar um OK. Não vou mostrar mais nada, não vou entrar nos detalhes. Vou rodar a tarefa aqui para vocês verem como que funciona, como que eu implementei então as pausas opcionais e obrigatórias. Então vamos lá, gente. Vou pôr aqui Relâmpago Marquinhos, it's me. Só que ao invés de colocar 10 blocos, que vai deixar muito longo, eu vou colocar 4, porque com 4 a gente consegue ilustrar bem a ideia. Então do bloco 1 para o 2, né, a gente vai ter uma pausa opcional, porque a gente realizou 25% da tarefa. Do bloco 2 para o 3, eu vou ter que ter uma pausa obrigatória de 5 minutos. Por quê? Porque eu realizei metade da tarefa, então eu sou obrigado a descansar 5 minutos. Do 3 para o 4, mais uma pausa opcional de 1 minuto. Ok? E do 4 para o final, não deveria ter pausa nenhuma porque acabou a tarefa. Então vamos testar. Vamos lá. Lembrando que aqui eu vou ter só 8 tentativas por bloco, reduzir justamente pelo caráter didático do vídeo. Mas é exatamente isso que está sendo feito no vídeo, no conteúdo da aula anterior, com a diferença de que lá as tentativas, os blocos têm 88 tentativas, ok? Então, tem as instruções aqui, nem vou ler essa parte, não é relevante pra gente, vai aparecer os números, ó. Tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3, tentativa 4, tentativa 5, tentativa 6, tentativa 7, tentativa 8, e olha lá, entrou já o meu relógio com a pausa opcional de 1 minuto. Aproveite para tomar água e se alongar ou pressione barra de espaço para prosseguir. Eu não vou pressionar nada nesta pausa opcional, tá? Na segunda pausa opcional, que vai ser entre os blocos 3 e 4, aí eu vou pressionar a barra de espaço e vocês vão ver que esse período de 1 minuto vai ser abortado, porque eu tenho a opção de não desfrutar dele. Só a pausa da metade que é mandatória, porque lembrando que na tarefa original seriam 440 tentativas, então seria bom para mim que o participante realmente descansasse, para que ele fizesse com capricho, com os melhores recursos cognitivos possíveis a segunda metade, tal como na primeira, ok? Quando a gente entrar em 5 segundos, ele vai mudar a cor aqui para vermelho, pelo menos eu espero, vamos lá. Olha lá, mudou para vermelho, então está funcionando, vamos lá. Acabou o tempo e ele veio para a tela de instruções novamente. Vou passar, tá? E vamos realizar mais 8 tentativas. Eu estou reparando aqui, gente, que eu esqueci de colocar uma tela aqui que seria tipo pressione barra de espaço para avançar, né? Para continuar, para o participante saber como que ele sai dessa tela, tá? Mas vamos ignorar esse lapso meu aqui. Então olha lá, uma tentativa, 2 tentativas, 3, vão ser 8, né? 4, 5, 6, 7, 8. E entramos aí numa pausa obrigatória de 5 minutos. Aguarde o fim do tempo para avançar. Não vou aguardar nada, vou apertar a barra de espaço. Apertei, apertei, apertei e apertei. E não vai de jeito nenhum. Para o vídeo não ficar mais longo do que o necessário, eu vou fazer um pequeno corte aqui, então eu vou esperar passar aí aproximadamente 4 minutos e eu volto depois com o vídeo, com a sequência, para mostrar o fechamento desses 5 minutos e a última pausa opcional para a gente concluir o vídeo de hoje.
Oi, gente, voltando então aqui para os segundos finais da pausa obrigatória. Estamos chegando ali na marca dos 5 segundos, que é quando ele vai mudar para a cor vermelha, espero. Ó, apertando barra de espaço eu não consigo avançar, tá? E agora, quando ele encerrar o tempo, ele vai para a próxima tela de instrução, tá? Então aqui a gente realizou metade da sessão, vou dar barra de espaço, vou realizar mais 8 tentativas. Então, seria mais um bloco aqui. Estou fazendo de qualquer jeito a tarefa, porque não é relevante o desempenho aqui. Tá quase acabando. Com isso, a gente vai ter a marca de 75% da sessão concluída. Lembrando que na primeira pausa opcional, entre o primeiro bloco e o segundo, eu deixei todo o tempo correr e ele encerrou. Aqui eu vou mostrar de fato que essa pausa opcional apertando barra de espaço. Vou apertar quando der 40 segundos. Vamos lá. Deu um pouquinho antes, né? Errei o timing aqui, mas a ideia fica preservada. Apertei a barra de espaço, né? Queimei um pouquinho a largada ali, mas a pausa de fato é opcional. Eu consegui passar por ela e seguir. Então aqui eu realizaria agora o meu último bloco, seria o quarto bloco. E depois do quarto bloco, não deveria ter mais o tempo, né? A contagem regressiva da pausa. Por quê? Porque daí você já fala que encerrou a tarefa e a pessoa vai descansar na casa dela, no boteco, no centro acadêmico, enfim. Então, vamos concluir aqui. Sessão. Esta atividade acabou, relâmpago, favor chamar o pesquisador. Relâmpago porque eu coloquei relâmpago Marquinhos no meu nome. Ok? Então a tarefa funcionou perfeitamente. No vídeo de hoje, então, só para lembrar, eu mostrei para vocês aqui como escrever um pouco de código para ter um controle mais fino sobre um timer, se vai ser um timer mais longo na pausa obrigatória, se vai ser um timer mais curto na pausa opcional, aqui no begin routine do descanso, e aqui como eu monitoro, como eu crio meu relógio, né, para ele ficar ali bonitinho, né, diminuindo a sua contagem ao longo do tempo, e como que eu monitoro aqui se vai ter um encerramento ou não da sessão, né, então aqui monitora encerramento opcional da pausa mediante resposta do participante, tá? É isso. Então, gente, agradeço a atenção de todos e de todos, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Lembrando mais uma vez, ele vai ficar disponível, né? Ele que eu digo o código, vai ficar disponível no meu GitHub, que você pode acessar na descrição do vídeo. É isso então, gente. Agradeço a atenção de todos e de todos e até o próximo vídeo.